E os comentaristas seguem falando sobre a polêmica declaração de John Textor e a nota emitida pelo Palmeiras respondendo a tal declaração, ou a tais declarações, já que ele fez várias desde que o Palmeiras conseguiu a virada heróica contra o Botafogo no Brasileirão, que deu ao Verdão aí o dodeca do Campeonato Brasileiro, né, em 2023. Vamos ver o que eles estão falando agora. O pessoal aí do Band Esportes também soltou o verbo a respeito desse assunto do John Textor versus Palmeiras, e você vai ver agora. Antes de mais nada, já deixa o seu like aí. E aproveita também para garantir que esteja inscrito aqui no canal, hein? Olha só, comenta aí, porque o assunto é polêmico. É a treta de John Textor versus futebol brasileiro, ou para alguns aí versus Palmeiras. Vamos ver o que o pessoal do Band Esportes acha sobre essa questão aí. Vamos ver a opinião aí do Massini. A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que tomará todas as medidas legais cabíveis nas esferas civil, criminal e esportiva contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, para que ele responda pelas declarações irresponsáveis e levianas que recorrentemente têm envolvido o nome do atual bicampeão brasileiro. A nossa história de 109 anos é pautada pela ética e pelo respeito aos adversários e entidades. Se Textor tem informações sobre a prática de atos ilícitos no futebol brasileiro, que as apresente imediatamente aos órgãos competentes, incluindo os públicos. Em vez de administrar um momento de estabilidade com a frieza que se espera de um empresário, porém, Textor prefere se portar como um caricato cartola à moda antiga, diz o Palmeiras em nota oficial nas redes. A nota do Palmeiras, evidentemente, foi motivada porque o Textor fala do Palmeiras. Embora tenha falado que o Palmeiras não tem nada a ver com isso, mas fala que teve alguma coisa em um jogo do Palmeiras. Massini. Que a gente fala, essa é uma prática comum da cartolagem brasileira. Seu time foi prejudicado hoje, você vai lá, berra no microfone, no jogo seguinte nada acontece, você está olhando para frente, não sei o que e tal. Nesse caso aí, o campeonato acabou, o Palmeiras já ganhou, o Botafogo não vai voltar atrás e ser campeão, já foi, já está eliminado no Campeonato Carioca também. Nem essa estratégia eu consigo enxergar, de eu estou fazendo aqui para olhar lá para frente e tal. O que me leva a crer que ou ele está muito certo do que ele está falando, ou ele acha que ele está num lugar que ele pode falar o que ele quiser e tudo bem. Acho que a questão esportiva ela fica em segundo plano, né? Porque o que eu vejo dessa fala do João, me permite chamá-lo de João, porque você já está aqui em terras brasileiras há algum tempo, e acho que eu já tenho essa proximidade para tratá-lo assim. Não sei se a tradução versa é John, é João, não sei, é essa? Ficou agora, né? Tá bom. Eu aprendi, eu tenho 32 anos de jornalismo. Desses 32, eu passei 6 ou 7 fazendo reportagens policiais, né? E reportagens policiais começam com alguém que está insatisfeito com algo. Então esse alguém levanta a mão e fala, olha, isso que está aqui eu não quero mais, não está bom para mim, ou eu estou ganhando menos, ou tem um problema, ou tem alguma coisa errada. Esta pessoa então procura alguém para fazer uma denúncia. Essa denúncia muitas vezes foi feita ao jornalista, eu recebi algumas. No tempo da máfia dos fiscais em São Paulo, quando tinha agentes gestores corruptos em São Paulo, cobrando propina de pessoas que ambulantes, vendem produtos na rua. Mas tinha mesmo isso? Hã? Tinha mesmo? Louco. Eu não sei se acabou, mas que era o fato, né? Então, qual que era a minha orientação? Olha, tem a denúncia, está aqui a denúncia, vamos à polícia, a polícia abre um boletim de ocorrência, na sequência tem os órgãos especializados, que na época era o GAECO, Grupo de Ação Especializada contra o Crime Organizado, uma coisa assim. O Ministério Público, era o Dr. José Carlos Blatt que fazia esse tipo de investigação. Porque é ali que as coisas vão se desenvolver, é ali que a investigação, respeitados todas as condições jurídicas de presunção de inocência dos acusados, é que você abre uma investigação séria, onde você vai pedir sigilo, quebra de sigilo fiscal, bancário, eventualmente uma autorização de escuta. Então, isso que o Textor fala, se ele tivesse mesmo alguma coisa, ele já teria sido orientado pelos advogados brasileiros a procurar os órgãos competentes. Não está nem no STJD,
a questão não é nem esportiva, é uma questão criminal, entendeu? E quando ele cita o Palmeiras, eu estou muito tranquilo, isso tem que ser apurado, ele tem que provar, ele tem que mostrar, ele tem que falar, porque se fosse o Criciúma, o campeão brasileiro, em cima do Botafogo, o citado seria o Criciúma. A questão não é essa, não está na esfera esportiva, está na esfera criminal, de credibilidade de um campeonato no qual o senhor João coloca dinheiro para manter um time. Entendeu? Então tem uma série de interesses que estão colocados aí diante de um time que eu me continuo muito preocupado com os torcedores do Botafogo, gente que sofreu muito ano passado, gente que teve problemas mesmo, teve que procurar terapia, gente ficou doente com o que aconteceu com o Botafogo. Então, resumir tudo a um pixels que a gente nem entende direito do que se trata, a um jogo contra o Fortaleza que ninguém sabe qual é, quando foi, por que foi, né? Porque quando você olha para o campo, você tinha 3-0 no placar, 3-1 no placar, um pênalti a seu favor, pênalti para lá de duvidoso, marcou, foi pênalti, beleza, não vou entrar na questão esportiva. O seu centroavante, melhor jogador, bate, o goleiro que não pega pênalti, que a torcida do Palmeiras reclama que não pega pênalti, pega o pênalti, na sequência o Hendrick leva uma bola para o lado, falta, cruzamento na área, gol, e aí acontece tudo aquilo. Então eu não estou nem olhando a parte esportiva, cara, isso aí é depois, eu quero saber da parte criminal. E o Palmeiras está certo, o Palmeiras tem que levar o seu João Textor para que ele prove o que está dizendo, porque se ele provar o que está dizendo, a gente vai refundar o futebol brasileiro. E isso é bom, porque todos nós aqui amamos o jogo de futebol, independentemente das rivalidades que temos, independentemente dos clubes que amamos. Então, isso precisa ser levado, sim, a ferro e fogo, porque eu tenho direito de saber como cidadão, não é mais como torcedor, como jornalista, como cidadão eu tenho o direito de saber o que ele sabe, se é que sabe, a respeito do tema. Então é muito simples, o caminho é esse, se quiser eu ajudo, entendeu? Procurar, se você está com dificuldade de achar um órgão competente, Ministério Público, Polícia, eu te ajudo, eu ainda tenho alguns contatos do meu tempo de jornalista policial, é assim que funciona, cara. Sabe, leva a denúncia, o denunciante faz o boletim de ocorrência, vai para o Ministério Público passa então a apurar os fatos. Com estes 3 preceitos básicos que eu passei, garantir, a denúncia precisa ser robusta, porque eu não posso grampear o telefone do Arnaldo, porque ele come farofa de garfo e faca, que eu posso fazer? Eu não posso sem prova, sem uma prova substancial, né? Eu preciso ter provas, eu preciso ter indícios de prova. Indício de prova só vira prova no julgamento, na peça final, quando o inquérito se encerra, quando a pessoa é chamada em juízo para explicar aquilo tudo. Então, cara, o campo esportivo para mim não está em questão. Está em questão a credibilidade do futebol brasileiro, que ele coloca ali em xeque. Não é o Palmeiras, a instituição Palmeiras. Agora, quando ele cita o Palmeiras, cara, se ele fala de mim, fala, o Massa comeu as coxinhas do Arnaldo. Beleza, o Massa comeu mesmo, eu já vou preso direto. Se deixar aqui eu como, vou preso, tô preso. Não precisa nem de nada disso. Boletim, Ministério Público. Agora, isso é tão simples, é tão risível, que eu vou cair aonde? Na galhofa? Não dá, eu não levo isso pro lado da galhofa, eu levo pro lado sério. Eu tenho direito de saber o que o senhor sabe. E o senhor precisa procurar os órgãos competentes para isso. Não é o STJD, a CBF, nada disso. Porque lá tem tornozeleira eletrônica para todo lado. Agora não tem mais, mas sempre teve. Né? É igual lá na rua, quando eu vou andar a cavalo, tem as ferraduras. Tá lá pendurado lá. Barão, meu cavalo, ferraduras que ele usa.
Na CBF, se bobear, tem, em vez de pôr o chapéu, você coloca lá um negócio, tem uma tornozeleira eletrônica. Agora não tem mais, mas antigamente tinha espaço para pendurar a tornozeleira eletrônica. Tira, pendura lá e vambora. É na polícia, na justiça que tem que se comprovar isso aí. Nada mais. O Ronaldo aqui, na hashtag G4 Band Esportes, fala que... sobre um trecho da coisa, que ele falou que o Textor fala que ele levou lá, tem gravação e que levou lá na CBF, mas não sabe quem recebeu e tal. E aí ele lembra que, olha... Como que ele não sabe? Em 2005 a coisa começou mais ou menos assim. Tá lembrando aqui da máfia do apito, uma reportagem do André Rizek, então, que deu no que deu. Ok, então vamos a fundo. E acho que o Palmeiras vai exigir dele na justiça que ele prove o que está falando. O que pega pra mim, Vessone, é que... Só em 2005, a investigação era em cima de um árbitro específico, né? Sim. Edilson Pereira de Carvalho, os jogos que ele comandou no campeonato e tal, com comprovação de acerto dele, Isso de mesmo. alguns auxiliares para... E lembrando, para quem é mais novo, quando bate o telefonema na redação de placar, o André e a jornalista, que eu esqueci o nome, Thaís Oian. a Thaís, eles entram em contato com o Ministério Público e falam: isso está fugindo da minha alçada, eu estou passando a história, e a gente, depois, quando você terminar a sua investigação, eu publico, mas eu não sou polícia. Que isso? Não sou polícia. Ó. E o André e a Thaís comunicaram ao Ministério Público, que aí sim partiu para uma investigação. Uma vez, Só para quem não lembra aí. eu estava no carro da rádio que eu trabalhava e eu estava indo cobrir uma entrevista do ministro, então, à época, Pedro Malan. Aquelas reuniões chatérrimas, né? Então, eu tô lá no carro. Qual era o meu hábito? Eu lia o jornal, no radinho eu punha a rádio que eu trabalhava, porque o motorista gostava de ouvir música. Então, a gente fazia esse acordo. Então, eu estava lendo o jornal. Quando a gente passa ali embaixo, perto do Mercadão Municipal, o motorista fez uma manobra brusca, assim, saiu assim rápido. Eu falei: "Ô, vai matar a gente?" Ele falou: "Não, dá uma olhada." Tinha uma pessoa vendendo churrasquinho na faixa do ônibus. Veja bem, na faixa do ônibus. Ela não estava no leito carroçável ou na calçada. Ela estava na faixa do ônibus. Eu falei: "Bom, essa senhora vai se atropelar, para tudo aí." Então, dei a volta, fui lá conversar com ela. Entendeu? E ela não sabia que eu era jornalista. E na simplicidade dela, ela disse, falou: "Eu tô vendendo aqui na rua porque para eu ficar ali eu tenho que pagar e não tenho mais dinheiro para pagar." E aí começa um trabalho todo, exatamente assim. Falou: "Eu não tenho poder de polícia. O que eu pude fazer, era 8 horas da manhã, eu comprei o churrasquinho, ela comia umas 3 ou 4, porque eu fiquei conduído com aquilo." E a senhora deu sequência ao que... A pessoa deu sequência lá à investigação. É o que o jornalista, esse é o caminho que o jornalista tem que fazer. Quando você recebe esse material, eu não tenho poder de grampear o telefone da pessoa, de ouvir o que ela está falando, com quem ela está falando. Como que eu vou saber se a pessoa recebeu o dinheiro, se eu não tenho acesso à conta bancária dela? É o caminho mínimo natural, tá? Então aí ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que ir à justiça e ele vai ter que responder lá e mostrar. E eu quero que ele faça isso. Tá aí a opinião de Paulo Marcini, mandou aí a real, né? A verdade é essa, né? Falou tudo. E a liberdade de opinião e liberdade de imprensa sempre será defendida por este que vos fala. Então, o seu John Textor pode falar à vontade, pode falar o que ele quiser, mas quando ele falar envolvendo instituições, ele tem que apresentar as provas. Se ele falar de pessoas também, né? Dependendo do que ele fala, da gravidade do que ele fala, ele tem que ter provas para ele comprovar. Ou ele não fala publicamente, porque se ele falar publicamente sem ter provas, ele se complica. É isso que acontece com quem usa da liberdade de expressão para caluniar, difamar ou descredibilizar alguma pessoa ou algum CNPJ, alguma instituição. Tá? Então tem que se ter liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de imprensa, liberdade de viver. No entanto, tem que ficar esperto aí com o que se diz para que nas leis já existentes você não seja processado. E é o que provavelmente ocorrerá aí com o senhor Textor, devido às suas declarações que até o momento não foram comprovadas por ele mesmo, já que ele mesmo disse ter as tais provas e ainda não as apresentou.
No entanto, é importante lembrar mais uma vez que no Brasil nós temos que ter democracia, liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e liberdade ao direito de ir e vir, como também ao direito da legítima defesa. E você, o que você acha sobre isso? Deixa aí a sua opinião, tá? Deixa aí a sua opinião, sem censura. Pode falar o que você quiser, aqui não tem frescura. Aqui é democrático. Você pode colocar o que você quiser aí. Claro que, como eu bem falei, né? Dependendo do que as pessoas falam, reações vêm. Olha só, pode deixar o like também e preparar para clicar num desses vídeos que está aparecendo aí do lado. Conto com você no próximo. Avante palestra!